esposa para Isaac. E aí nós podemos perguntar, meu Deus, não tinha mulher nesse local que Isaac tinha, que estava com Abraão? Claro que tinha. Mas o que nós vamos conversar aqui é sobre as alianças. Então, se você é uma mulher de Deus, se você é um homem de Deus, a sua aliança deve ser com alguém que tem a mesma fé. Por quê? Porque quando você tem uma aliança com alguém que não tem a mesma fé que você, então vão começar a surgir todo tipo de aresta. Primeiro, que a pessoa que não é da mesma fé que você não vai aceitar facilmente que você adore a Jesus Cristo acima dela. Começa por aí, né? Porque quer ser o primeiro lugar. E no primeiro lugar das nossas vidas está Jesus. E aí você pode me perguntar assim, não, mas eu, no meu caso, eu me tornei de Jesus após ter feito essa aliança. Então, quando isso acontece, o que é que você tem que fazer? Você tem que testemunhar. Ou seja, através das suas ações, você pode ganhar o seu cônjuge para Jesus. Isso é fácil? Claro que não é, porque primeiro já vai ter de cara um confronto entre a sua esposa e você, ou o seu marido e você. Por quê? Porque você, logicamente, a partir do momento em que você aceitou Jesus, Jesus começou a trabalhar na sua vida. Você começa a se transformar em outra pessoa, porque o seu velho eu morreu. Aquela pessoa que você era, aquela pessoa que gostava, sentia prazer no pecado, ela morreu. Porque agora você tem prazer na palavra de Deus. Você tem agora prazer em fazer as coisas que agradam a Deus. Você agora tem prazer em falar para os outros sobre os valores cristãos. Então, obviamente que é uma situação extremamente difícil. E com muita sabedoria, Abraão não quis de jeito nenhum que Isaac casasse com uma mulher ali de Canaã. Primeiro, elas eram idólatras, eram mulheres acostumadas a grandes perversões sexuais, eram mulheres acostumadas a todo tipo de impureza. Então, Abraão, ele queria e sabia que aquela descendência dele, a palavra de Deus para ele foi que ele seria pai de muitas nações. Então, não iria lutar contra exatamente isso. Ou seja, era muito importante que Isaac tivesse alguém que tivesse a mesma fé dele. Então, aí, amados, vamos iniciar aqui a leitura do capítulo. Nós não vamos ler completamente, porque ele é um capítulo muito extenso, tá bem? Então, nós vamos ler os principais versículos para que nós tenhamos um entendimento a respeito de como isso aconteceu. Então, no versículo 1 do capítulo 24, diz assim: E era Abraão já velho e adiantado em idade. Como a gente viu, já tinham se passado mais anos e Abraão estava mais velhinho ainda. E o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. Então, Abraão havia sido muito bem sucedido, né, em sua fazenda, em suas riquezas. Então, Deus tinha estado com Abraão sempre, cuidando dele, cuidando das riquezas dele também. Então, deu muita prosperidade a Abraão. E a palavra diz, no 2, que disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa. Por isso que a gente comentou que, muito provavelmente, esse servo era Eliezer.
E a palavra diz que tinha o governo sobre tudo que possuía. Ele tomava conta das coisas de Abraão, da fazenda de Abraão. Fazenda, lembrando que fazenda na Bíblia significa as riquezas, né? Rebanhos, ouro, prata, tudo que ele tinha de bens, tá? E aí diz, o que eu vou ler agora era um costume da época. Quando isso era feito, a coisa era séria, estava selado, tá bem? Então, põe agora Abraão falando para Eliezer. Põe a tua mão debaixo da minha coxa. A coxa era sinônimo de força. Então, quando você jurava com a mão debaixo da coxa, é porque a coisa ali era uma coisa muito séria. Você estava prometendo algo a alguém, você teria que cumprir aquilo. E a palavra diz, no 3, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Então, ali, o que mostrava? Que Abraão estava muito próximo de morrer. Ele estava percebendo, ele estava sentindo que a morte estava chegando. E até aquele momento, Isaac ainda não havia se casado. E nós vamos ver lá na frente que ele já estava com 40 anos de idade. E ele não havia se casado ainda. Ele não havia se casado. Então, Abraão ficou muito preocupado. Se eu vou morrer, Isaac vai casar com quem? Vai casar com essas mulheres daqui, não é? Vai contaminar a minha geração com idolatria, com essa cultura desses povos aqui. Então, Abraão pediu para Eliezer que ele jurasse que ele não deixaria Isaac casar com uma mulher daquele local. E porque ele já tinha certeza que ele ia morrer. Então ele diz, mas juras que irás à minha terra, à minha parentela, ou seja, para a minha família, e dali tomarás mulher para meu filho Isaac. Então ele disse, vai lá, traz uma mulher de lá, traz uma mulher que acredite nesse mesmo Deus, traz uma mulher que possa formar um casal que adore a Deus, que crie seus filhos segundo a vontade de Deus. No 5, e disse-lhe o servo, porventura não quererá seguir-me a mulher a essa terra? Farei, pois, tornar o teu filho a terra de onde saíste? Então, ele diz assim, eu não consegui trazer nenhuma mulher de lá que queira se casar com esse. Você imagina, gente, não conhecia nem nada, né? Isso era pesado, viu? Então, ele foi lá buscar alguém para casar com Isaac. Obviamente, ia colocar as riquezas, né, da família como ativo para poder trazer essa mulher. Mas ele disse, se eu não trouxer, Isaac vai lá, vai buscar lá uma mulher para ele, ou seja, vai voltar para lá. E a palavra diz que Abraão falou para Eliezer, guarda-te, não faça lá tornar o meu filho. Ou seja, de jeito nenhum. Ele não deve voltar para lá. Por quê? A terra dele, da família dele, de volta, voltar não era uma opção. Ele queria que ficasse na terra onde ele estava. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem agora? Alguém me diga alguma coisa? Estão ouvindo bem? Então ótimo, tá bom. Então vamos continuar, tá bem? Então, seguindo aqui, a palavra diz no 7, ó Senhor Deus dos céus, isso é Eliezer, ele começou a orar a Deus e pedir a Deus para que Deus ajudasse a ele a ser bem sucedido na busca dessa esposa para Isaac. Era uma viagem longa, gente.
Ele teria que levar muitos bens, muitos pertences para poder convencer a família da moça, liberar a moça tinha que tomar essa decisão de sair do local onde ela estava, de ir para Canaã, se casar com alguém que era da família dela, mas que muito provavelmente ela não conhecia. Então, aqui segue no 7 dizendo: ó Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, o Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, é que me falou, me jurou, dizendo, isso é Abraão falando para Eliezer, a tua semente darei esta terra. Ele enviará o seu anjo adiante da tua face para que tomes mulher de lá para meu filho. Então ele disse assim, Eliezer, pode ir, vá, porque você vai conseguir trazer. Sabe por quê? Porque Deus me prometeu que a minha descendência seria dono desta terra. Então, a família do meu filho vai ser, vai ser bem-sucedida nesta terra em que estou. Então, assim, aquela promessa de Deus, ela estava viva dentro de Abraão. E muitas vezes Deus, ele tem promessas nas nossas vidas. Nós estudamos, lemos a palavra dele. Deus fala conosco na palavra dele. Há uma promessa na palavra dele para nós e nós nos esquecemos dela. Então, é muito importante nós lembrarmos que o que Deus nos promete vai acontecer. Vai acontecer no tempo dele, mas vai acontecer. Então, Abraão, ele não se esqueceu. Ele, de forma nenhuma, voltou atrás, desistiu ou aceitou que o seu filho fizesse aliança com uma mulher daquele local. Então, aqui, eu não sei, né, porque estava cortando muito, mas antes eu falei da importância de nós fazermos aliança com pessoas que são da mesma fé que nós. Então, se você não é casado, não é casada, e você pretende se casar, então essa pessoa ela deve ter a mesma fé que você. Por quê? Porque isso rompe muitas arestas. Se você está com alguém que não tem a mesma fé que você, o que é que provavelmente vai acontecer? Você vai decair da fé, porque é muito mais fácil nós irmos para o mundo, porque é um caminho largo, do que nós virmos para Jesus, que é um caminho estreito. Então, dando sequência, a palavra diz assim, se a mulher, porém, não quiser seguir-te, isso Abraão falando para Eliezer, você, Eliezer, será livre deste juramento. Somente não faças meu filho voltar para lá. Então, veja que Abraão, ele disse, olha, tudo, menos Isaac voltar para lá. Isaac precisa continuar aqui. Ele precisa continuar aqui porque a promessa de Deus foi para essa terra aqui. Então, pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. Então, vamos dar uma sequência. Aqui, esse capítulo é muito longo, tá bem? Como a gente teve esses problemas aí, eu não sei se eu vou conseguir terminar, mas a gente vai até onde dá e a gente segue no próximo estudo, não tem problema. Então, no 10 diz assim, e o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois que toda a fazenda de seu senhor estava em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Gente, ele pegou 10 camelos, encheu de coisa, encheu de tudo que é riqueza, ouro, prata e talvez alguns pertences caros, roupas, né? Porque
A roupa naquela época, gente, a roupa boa, era uma coisa muito rara, porque era muito difícil de fazer, né? A roupa fina, uma coisa mais delicada, era uma coisa muito rara. Então, provavelmente, ele pegou muitas peças e levou para fazer com que chamar a atenção, né, da pretensa futura esposa de Isaac. Muito bem. E a palavra diz que ele partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor, que é onde estava a família de Abraão. No 11, e fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo em que as moças saíam a tirar água. Só um momentinho, pessoal. Só... Estamos tentando aqui, porque o celular está descarregando. Então, aqui o que é que nós temos? Nós temos que ele chegou próximo à cidade, já isso depois de muitos meses de viagem, porque era longe. Então, era uma coisa que era trabalhosa, não era pertinho, não, gente. Tudo era muito, muito difícil. Davi, por favor, faz a gentileza de colocar aqui. Então, assim, o que é que nós temos aqui? Nós temos que ele, quando chegou próximo a esse local, havia um poço de água, havia um local onde ele podia parar para descansar. Por aqui, Davi, olha. Para descansar e fazer da água aos seus animais, né? Então, ele ali parou. Quando ele parou, lembrem-se que ele havia feito uma oração. Ainda, gente. E ele havia feito uma oração a Deus pedindo que Deus ajudasse ele a encontrar essa mulher. Então, aqui no 11 diz, e fez ajoelhar os camelos fora da cidade de Naor, tá bem? Para onde ele estava indo, junto a um poço de água pela tarde, ao tempo em que as moças saíam a tirar água. Interessante isso, porque quem carregava os baldes de água pesado, porque coisa pesada é água, né, gente? Pelo menos 5 quilos, 5 quilos de água, 5 litros, né? Então, 5 litros de água é uma coisa muito pesada, eu acho. É porque aqueles garrafões que a gente coloca ali, os garrafões que a gente coloca, eu não tenho condição de carregar aquilo, não. É muito pesado ali. Tem 20 quilos, né? Que são 20 litros. Então, aqui as meninas é que faziam, tiravam a água do poço, puxando aquelas cordas, né? As mãos, eu imagino, né? Como é que as mãozinhas dela não ficavam. Mas a palavra diz que eram elas, sim, quem tiravam água e quem proviam água, né? Retiravam a água dos poços, levavam para as suas casas, davam água aos animais. Então, imagina a trabalheira que isso não era. No 12 disse Eliezer, ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Então, ele estava pedindo a Deus, Deus, ajuda. Eu vim aqui buscar alguém da parentela de Isaac para que case com ele. Me ajuda, Senhor, a encontrar. Né? Às vezes a gente se coloca em situações que a gente acha impossível aquilo dar certo. Mas quem tem Deus é diferente, sabe? Quem tem Deus, a situação é diferente. Porque quando você confia verdadeiramente em Deus, ele lhe escuta, ele lhe atende. Então, assim, Deus, ele é muito fiel, gente. Ele é muito fiel. Deus, ele é muito... ele olha as mínimas coisas que você necessita, que você está precisando. Ele está sempre perto. Então, assim, quando você
confia em Deus, ele está ali ao teu lado, te ajudando. Interessante que Eliezer foi assim, gente, no escuro. Como é que ele ia no meio daquele povo todo encontrar alguém? Como é que ele ia fazer? Como é que ele ia bater nas casas, ia procurar uma pessoa? Como que ele ia fazer? Então ele disse: eu não sei como fazer, eu vim aqui porque o meu dono disse para eu vir aqui, eu vim aqui atrás de uma mulher pro Isaac, mas eu não sei como fazer, então Deus me ajuda. Então aqui ele diz: Senhor, dá-me hoje bom encontro e faz bem ao meu senhor Abraão. Olha só. Então, no 13 diz assim: eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos homens, dos varões desta cidade, saem para tirar água. Seja, pois... Então, ele aqui, ele diz assim: Senhor, eu te peço que seja assim, que uma donzela a quem eu disser: abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei a beber aos teus camelos, que esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência ao meu Senhor. Então ele disse: Deus, me traz essa mulher aqui, me traz essa donzela aqui, que eu peça para beber e que ela seja pronta a me oferecer água, e para confirmar que é essa pessoa. Por quê? Porque tinha que ter um coração bom, né, gente? Gente, tirar uns baldes pesados daquele de água para dar de beber para 10 camelos. Ai, minhas mãos dói só de eu pensar. Então, assim, tinha que ser uma pessoa com um coração muito bom, tinha que ser uma pessoa muito generosa, tinha que ser uma pessoa muito disposta, né, a, a fazer o bem, prestativa, forte, uma pessoa determinada, uma pessoa, sabe, corajosa. Então, tudo isso tinha que acontecer. O que foi que houve aí? O que você tem tempo de derrubar aqui? Então, gente, hoje está difícil, né, pessoal? Então, vejam, era algo que essa pessoa tinha que ter. Ela tinha que ter essa característica de perfeição, porque ela teria que ser alguém com muito bom coração. É só a gente pensar, né? Que você não conhece aquela pessoa. Aí você oferece água àquela pessoa e ainda diz assim: olha, eu vou dar água para todos os teus animais. Gente, não era gatinho, não. Era camelo. E tu imagina assim, que camelo, ele passa não sei quantos dias sem beber água, mas quando ele bebe água, é muita água. Entendeu? Então, assim, eu queria fazer o paralelo aqui de Rebeca com a igreja. Né? Porque Isaac, nós já vimos ali a questão do sacrifício, nós já fizemos um paralelo. E Rebeca, sua esposa, é a igreja. É como se fosse a igreja. Então, a igreja, eu vi aqui características da igreja, né? Então, nós que somos igreja, nós temos que ter essas características. Uma característica de generosidade, né? Generosidade, uma característica de disposição, uma característica de aceitação, né? De fazer as coisas de bom grado. Então, essas são características que Rebeca, no caso, essa moça, essa donzela, que o nome é Rebeca, já entreguei o nome dela aqui, né? Que Rebeca
tinha que apresentar. Então, quando a Eliezer disse assim, olha, me dá alguém assim, alguém que esteja disposta a ajudar, uma pessoa que tenha um coração bom, uma pessoa que seja generosa. Então, aqui ele faz esse pedido. E a partir do versículo 15, nós vamos ver o encontro de Eliezer com Rebeca. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, ele estava orando ainda, gente. Ele estava orando. Aleluia. Isso quer dizer que muitas vezes Deus nos atende quando nós estamos orando, né? Nem terminamos de orar e Deus já atendeu. Oh, coisa boa, glória a Deus. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naó, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre seu ombro. Então, aqui ele faz a classificação. Ele qualifica quem é Rebeca. Então, ele mostra que Rebeca, a palavra mostra que Rebeca era da família de Abraão. Era da família. Então, ela era na verdade, sobrinha, né? Sobrinha porque ela era... Não era sobrinha. Ela era neta do irmão de Abraão, certo? E 16. E a donzela era muito formosa, era uma menina bonita. Era virgem a quem varão não havia conhecido, ou seja, ela era solteira e era donzela, e desceu à fonte e encheu o seu cântaro. E ali, Eliezer observou a ela. Então, o servo, quando observou a ela, achou ela muito bonita, achou ela bem especial, foi ao encontro dela e disse: deixa eu beber um pouco de água do seu cântaro. E aí ela disse, a resposta dela está no 18, bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. Oh, glória! No 19, e acabando ela de lhe dar de beber, disse, tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. Eita, glória! Ei, gente, não foi assim, ó, eu vou tirar um pouquinho d'água aqui para os teus animais beber. Foi não. Ela disse assim, olha, eu vou tirar água. Eu vou tirar água o suficiente até que eles parem de beber. Ou seja, até que eles estejam completamente saciados. Oh, glória! Era especial essa Rebeca. E no 20 disse, e apressou-se, e vazou o seu cântaro na pia, e correu outra vez ao poço para tirar água. Olha, ainda tinha que correr para o poço, viu, gente? E tirou para todos os seus camelos. E o varão estava admirado de vê-la. Eita, Eliezer ficou assim, meu Deus, como Deus é maravilhoso, né? Porque foi exatamente o que ele havia pedido. Calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. Ele ficou aguardando para ver se realmente Deus confirmava que aquela era a futura esposa de Isaac. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro de meio ciclo de peso, eita glória, e 2 pulseiras para as suas mãos, do peso de 10 ciclos de ouro. E disse, de quem és filha? Aleluia. Faz-nos saber, peço-te, há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? Então, ele ofereceu aquilo ali por uma pousada na casa dela. Ele queria, na verdade, saber, né? Porque Abraão disse, olha, vai lá no meio da minha parentela, traz do meio da minha parentela. Então, qual era a confirmação que faltava? Era Deus dizer, não, ela é da família de Abraão. Aleluia. E aí diz, pergunta para ela de quem ela é filha, e ela diz, eu sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu a Naor. Disse-lhe mais, também temos palha e muito pasto, e lugar para você passar a noite. Aleluia!
Então inclinou-se aquele varão e adorou ao Senhor. Eliezer ficou muito feliz, porque na hora que Rebeca disse que ela era da família de Abraão, então ali ficou confirmado, já inicialmente, porque ela se dispôs a fazer um trabalho muito pesado para alguém que ela não conhecia. Porque eu fico imaginando hoje, gente, é muito difícil as pessoas fazerem alguma coisa para a gente que não seja em troca de algo. Não é verdade? As pessoas não fazem. Elas veem que você está precisando, às vezes são coisas simples, fáceis de se fazer. Mas as pessoas não fazem, elas simplesmente preferem ignorar. E agora que está todo mundo de máscara, agora que o negócio está sério mesmo. Agora que ignoram mesmo, né? Agora ninguém chega mais perto de ninguém, ninguém mais fala com ninguém. É aquela coisa, aquele distanciamento terrível. Então, fica cada vez mais difícil você ser generoso com alguém. Então, mas nós somos para ser diferentes, apesar das pessoas do mundo. Muito pelo contrário, né? Não apenas não são generosas, como são sempre agressivas conosco, não é? Porque nós cremos em Jesus. Então, sempre tem aquela coisa de achar que chama a gente de religioso, de não sei o quê, essas coisas assim. E nós entendemos que nós não somos religiosos, na verdade, nós somos espirituais. É o que a gente tenta ser, o que a gente busca ser, não é? Porque nós estamos aqui para cumprir nenhum ato litúrgico o tempo todo, né? Até porque isso era muito parecido com o que fariseu fazia, e nós não queremos ser fariseus. Na verdade, nós queremos ser cristãos, queremos ser discípulos de Cristo, não é? Então, assim, essa coisa aqui dessa forma tão generosa que Rebeca, como ela tratou Eliezer, então isso confirmou, foi uma confirmação de que realmente ela provavelmente seria, sim, a escolhida por Deus para Isaac. Muito bem, e eu vou seguir mais um pouquinho. Ela levou, tá certo? Eliezer para sua casa e no 28 diz assim: e a donzela correu e fez saber estas coisas na casa de sua mãe. E Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão. E Labão correu ao encontro daquele varão. Então, nós vamos ver que Labão era alguém muito interesseiro. Então, quando ele viu aquelas pulseiras, aquele ouro, ele ficou muito interessado no que estava acontecendo ali. E 30. E aconteceu que quando ele viu o pendente, olha aí, e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, e quando ouviu as palavras de sua irmã Rebeca, que dizia: assim me falou aquele varão, veio ao varão, e eis que estava em pé juntos aos camelos, junto à fonte. E aí inicia uma conversa entre Labão, que era irmão de Rebeca, e Eliezer. E a conversa foi a seguinte: ele chegou e disse: entra, bendito do Senhor, por que estarás aí fora? Pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então veio aquele varão à casa e desataram os camelos e deram palha e pastos aos camelos e água para lavar os pés dele. Olha aí, ó, a água, né? Para lavar os pés. E os pés dos varões que estavam com ele. Ele não estava sozinho, tinha muitos outros servos de Abraão que acompanharam a Eliezer. Depois puseram de comer diante dele, e ele, porém, disse: não comerei até que tenha dito as minhas palavras. E aí Labão disse: pois fala. Então ele disse: eu sou servo de Abraão. O Senhor abençoou muito a Abraão, de maneira que foi engrandecido, e deu-lhe ovelhas e vacas e prata e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentos. Aí eu já imagino aqui que Labão, o olho dele quase caiu.
Quando ele ouviu aquela história, ele ficou ali com aquele olhão assim, opa! Como é que é? Tem um parente ricão desse jeito? Porque ele tinha essa característica. E aqui também Eliezer conta, né? Sara, a mulher do meu senhor, gerou um filho a meu senhor depois de sua velhice. Então ele conta toda a história. E ele deu a esse filho tudo que ele tem. E meu senhor me fez jurar dizendo: não tomarás mulher para meu filho das filhas dos cananeus, em cuja terra habito. Irás, porém, à casa de meu pai e à minha família, e tomarás mulher de lá para meu filho. Então, disse eu ao meu senhor. Então, aqui, Eliezer começa a contar tudo o que Abraão pediu e começa a contar a própria história dele. Disse que Abraão tinha dito para ele que um anjo faria com que ele se encontrasse, sim, com essa pretensa futura esposa de Isaac. E aí ele conta, tá certo, gente? O capítulo é muito longo, aí ele vai contando os detalhes que encontrou Rebeca à fonte, que tinha feito uma oração antes para Deus, para que Deus apontasse que aquela mulher que ele pedisse água e ela oferecesse água e também pegasse água para os animais, para os camelos, essa mulher, se fosse da casa de Abraão, estaria confirmado que seria a esposa de Isaac. Então, avançando um pouquinho, ele repete isso para toda a família, conta toda a história e tal. E a pergunta final que Eliezer não deixou passar, ele disse: eu preciso saber se vocês permitem que eu leve Rebeca para se casar com Isaac. Isaac é filho de Abraão, que é seu tio Labão. Então, eles ficaram assim, né? Porque naquela época, eu acho que tinha menos pilantragem do que hoje, né? Então, assim, Labão acreditou naquela história e tinha muito interesse, porque, afinal de contas, Isaac, ele era herdeiro de Abraão. Então, ele ficou muito interessado e ficou, não quero que a minha irmã case com ele e tal, tal. Mas aí eles resolveram, ainda bem, né, consultar a Rebeca. Se a Rebeca queria realmente acompanhar a Eliezer e aqueles servos, e se ela queria realmente casar com aquele parente dela. No versículo 58, e diz assim: e chamaram Rebeca e disseram-lhe: irás tu com este homem? Ela respondeu: irei. Pensa uma mulher decidida, não é não? Ela foi decidida, ela disse: eu vou. Então despediram Rebeca, sua irmã e sua ama. Ela levou uma serva dela e o servo de Abraão e os seus varões, ou seja, os homens que estavam acompanhando ele. E abençoaram a família de Rebeca, ela abençoou, e disseram-lhe: ó, nossa irmã, sejas tu em milhares de milhares, e que a tua semente possua a porta de seus aborrecedores. Ou seja, ela quis dizer assim, que a tua família, que a tua descendência seja grande, que vença os teus inimigos. Foi isso que eles desejaram para Rebeca. E Rebeca se levantou com as suas moças, eram várias servas, e subiram sobre os camelos e seguiram Eliezer e tomou aquele servo, a Rebeca, e partiu. Eita, Rebeca corajosa, essa é. E aí, aqui vai, quando eles passaram vários e vários dias viajando de volta, né? Lá da Mesopotâmia, voltando para Canaã. E aqui a palavra diz que Isaac vinha do caminho do poço de Larói, porque habitava na terra do sul. Isaac, quando eles já estavam se aproximando da terra onde Isaac estava, houve um encontro inesperado. Então, Isaac estava ali afastado,
estava provavelmente orando, que ele era um homem de Deus e tudo, né? E ele estava assim no aguardo de alguma novidade. Aí a palavra diz, no 63, Isaac saíra a orar no campo, aleluia, sobre a tarde, e levantou os olhos e olhou, e eis que viu os camelos que vinham. E Rebeca também viu. Quando Rebeca viu, ela desceu do camelo e falou com Eliezer e disse: quem é aquele homem quem veio pelo campo ao nosso encontro? E aí Eliezer olhou para ele e disse: este é o meu senhor. Então ela tomou o véu e cobriu-se. Oh, coisa linda! Aquilo ali era um símbolo, né, de respeito, era um símbolo, era um símbolo onde ela não estava se expondo de imediato naquele encontro. Então, a palavra diz que o servo contou a Isaac todas as coisas que fizeram. Então, eles se encontraram. E Isaac trouxe para a tenda de sua mãe Sara. Então, Isaac veio. Eu acho que ele gostou de cara, né, de Rebeca, já levou para a mãe dele conhecer. E ali não demorou muito. A palavra diz que eles se casaram. E a palavra diz também que ele a amou. Assim, o último versículo diz que Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Esse consolo de Isaac, da morte de sua mãe, ele estava triste porque eles perderam Sara. Sara foi uma mulher muito importante. E eles haviam perdido Sara, ele estava triste, ele não quis saber de ninguém. E Abraão também não deixava ele chegar perto de mulher nenhuma ali daquele local. E Rebeca foi escolhida de dentro de sua parentela para ser sua esposa. O paralelo que eu quero fazer aqui, quero que vocês não esqueçam, que Isaac era um tipo de Cristo. Ele foi levado ao sacrifício. Aleluia. E Rebeca é um tipo da igreja. Então, a igreja que um dia se unirá a Cristo em amor. E eu amo quando aqui diz que Isaac amou, a fez por mulher e a amou. Então, o nosso Jesus ama a sua igreja, ama cada um de nós, que nós possamos continuar, apesar das dificuldades, né, gente? Porque hoje não foi fácil, não foi? Hoje foi difícil o negócio, mas deu tudo certo, glória a Deus. Então, que nós possamos continuar. Eu agradeço a paciência de cada um de vocês, viu? Porque eu sei que foi duro hoje. Pai do Senhor a todos. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus, né? Mas é isso mesmo, né? Quando a bênção é grande, a tribulação é maior ainda, né? Glória a Deus. Então, a gente vê nesse capítulo 24, nós vemos em cada versículo o agir de Deus, né? Tudo aconteceu conforme Deus quis, né? O servo ali ora junto ao poço e aparece a mulher certa do jeito que ele orou, né? O encontro deles ali depois, ela aceitou ali casar com ele. Então, foi do jeito que Deus havia planejado e foi executado desse jeito, né? Glória a Deus. Vamos orar, né? O tempo já está um pouco avançado, mas nós iremos fazer uma oração para que Deus abençoe cada um, né? Iremos orar para os governantes. Vamos orar, né? Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, Pai, muito obrigado por tudo, Senhor, por mais esse dia, por mais esse estudo que nós maravilhosamente aqui escutamos, apesar de alguns problemas, mas nós confiamos em Ti, Pai, inteiramente. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, para nos dar uma noite abençoada, Pai, abençoa o nosso sono, que possamos ter um sono reparador, que nada atrapalhe o nosso sonho, Pai, que possamos amanhã também ter um dia de vitória, que as Tuas misericórdias se renovem amanhã mais uma vez nas nossas vidas. Pai, eu te peço em nome de Jesus para abençoar o nosso país, abençoar a nossa nação, abençoa o nosso país, Pai. Sei com ele, Pai, abençoa os nossos governantes. Eu te peço, Pai, por todas as esferas do poder, te peço pelo poder legislativo, pelo poder judiciário, pelo poder executivo, Pai, que possa, em nome de Jesus, abençoar a nossa nação, Pai. Abençoa o nosso presidente Jair Bolsonaro, sei com ele, Pai, ele tem sido atacado de muitas frentes, do parlamento, do Senado, de todos os locais, mas nós confiamos em Ti, que Tu estás no controle de tudo, Pai.
Abençoa ele, abençoa os seus ministros, abençoa, Pai, os governadores dos demais estados, abençoa também os prefeitos de cada município, Pai, em nome de Jesus eu te peço, em especial, Pai, pela nossa cidade, Pai, por Fortaleza, pelo Ceará, que estamos retomando aos poucos as atividades, Pai, e que não haja, Pai, um novo pico desse vírus, Pai, que possamos voltar, que o comércio possa reabrir, que tudo possa voltar a funcionar, Pai. Que não haja novamente um pico do coronavírus e que venhamos a ter que fechar tudo de novo, Pai. Que as famílias trabalhem, que haja movimentação da economia, que possamos, Pai, em nome de Jesus, que não entremos numa recessão, mas que possamos crescer daqui para frente, Pai. Abençoe em nome de Jesus. Eu te peço a nossa igreja, a igreja brasileira que tem orado durante essa pandemia. Em nome de Jesus, eu te peço, Pai, para abençoar, seu Deus, em nome de Jesus, a saúde também, a área da saúde. Visita os hospitais, visita o nosso Sistema Único de Saúde, Pai, que hajam medicamentos, que hajam equipamentos, que hajam, Pai, materiais. Eu te peço para abençoar cada médico, cada auxiliar de enfermagem, cada enfermeiro. Abençoe em nome de Jesus, Pai, protege essas pessoas que estão na linha de frente, Pai, que aqueles que estão enfermos, que tu possa, Pai, em nome de Jesus, fazer com que eles venham melhorar, Pai, desse vírus. Aqueles, Pai, que vieram a falecer, Pai, que eu te peço, consola as famílias, Pai, seja ali o socorro bem presente no tempo da angústia, consola, Pai, abençoa cada um, Pai, cada um que está aqui conectado, cada um que tem participado desses estudos, tudo para a honra e glória do teu santo nome, Pai, não é para a minha glória, nem glória da Jane, mas para a tua glória, Pai, em nome de Jesus, fica conosco, Senhor, nos abençoa, nos guarda, é o que nós te pedimos no nome santo de Jesus, que vive e reina para todo sempre, amém. Glória a Deus. Glória a Jesus, muito obrigado a todos por estarem aqui sempre conosco, que amanhã possamos estar mais uma vez reunidos para meditar mais na palavra do Senhor e possamos seguir, né, de dia em dia, de fé em fé. Pai do Senhor a todos. Jane? Pai do Senhor, eu peço desculpa aí pelo que aconteceu. E um grande abraço. Foi ótimo. Glória a Deus. Os detalhes foram sempre enriquecedores. Amém. Até amanhã, se Deus quiser, queridos. Até amanhã. Tchau. Paz do Senhor a todos. Paz.